abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia. Eu vou ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 13 ao verso de número 18 para a nossa meditação. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Por gentileza, feche os olhos, mantenha a Bíblia aberta, incline a sua cabeça por um minuto. Pai, te dou graça, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, Pai, em nossas vidas, pelo Teu Divino Espírito Santo. O Senhor sabe, Pai, que mais uma vez eu sou cônscio, Pai, da Tua presença. Somos cônscio, Pai, do Teu Espírito Santo. Precisamos, Pai, de Ti, Senhor, como sempre, porque somos indignos, Senhor, pecador, falho, cheio de defeito. Mas a Tua graça, Pai, salvadora, é a que nos faz sermos livres da condenação. Porque todos pecaram, Pai, todos foram destituídos da glória do Senhor. Mas a causa de não sermos consumidos vivos é por causa da Tua misericórdia. Então abra, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, Pai, entendermos, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar conosco. E nos conforma, Pai, à imagem do Teu Santo Filho Jesus. Assim, Pai, eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Amados, o texto a qual eu acabei de ler é uma carta do apóstolo Paulo enviado aos irmãos, vamos chamar de novos crentes de Tessalônica. Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava na cidade de Corinto. Tanto a primeira carta como a segunda carta, Paulo trata com um tema específico. Há temas aqui, mas o mais principal é a respeito da vinda do Senhor Jesus. A proposta do apóstolo Paulo é orientar os irmãos a respeito da vinda de Cristo, da volta do Senhor Jesus. Óbvio que, entretanto, Paulo vai também orientar os crentes a perseverar, porque Paulo teve que sair dessa cidade. Ele teve aqui um ministério precoce, mas a igreja cresceu.
Então depois que Paulo sai dessa cidade, da cidade de Tessalônica, ele vai para a cidade de Bereia. E lá também, em Bereia, Paulo também teve êxito, fundou a igreja lá, mas teve que sair de lá por causa da perseguição. Então a igreja, ela estava necessitado da palavra de ânimo, de força, de vigor, porque nós estamos falando de novos crentes. Então quando Paulo escreve essa carta, ele escreve cerca depois de 51 a 52 depois de Cristo. Tanto a primeira e a segunda estão próximo, 6 meses mais ou menos, entre 3 meses a 6 meses depois que Paulo saiu dessa cidade. Então Paulo tem, tanto na primeira carta como na segunda, 3 propósitos. Elas são semelhantes. O primeiro propósito do apóstolo Paulo é que os irmãos, ele se alegrava e expressava sua alegria pela fé e perseverança dos irmãos de Tessalônica. Ele começa se alegrando, dando palavra de ânimo. Eu me alegro por ver a fé de vocês. Eu me alegro por ver vocês perseverando. Então, ele escreve exortando aos irmãos a permanecer, que eles estavam glorificando a Cristo com a sua nova vida. E o segundo propósito é instruí-los a santidade, a viver uma vida piedosa, uma vida que glorifique a Deus, uma vida de santidade, e também uma vida piedosa. E o terceiro propósito do apóstolo Paulo é a respeito de elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Então Paulo quer tratar com os irmãos, quer orientar os irmãos. E o texto a qual eu acabei de ler é um texto que fala sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Lembrando que quando Paulo começa tratando a respeito do verso 13, nós temos o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que também trata a respeito acerca dos fins dos tempos. Ele fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas ele fala para nós esperarmos a vinda do Senhor como hoje, a todo momento. Porque Cristo pode voltar para alguém, como aconteceu. E também ele pode voltar para julgar as nações e levar a sua igreja. Então ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando está dizendo assim, para não entristeçar com os demais que não têm esperança, ele fala a respeito daqueles que não são de Cristo. Porque nós, como cristãos, sabemos que os nossos antepassados, os nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus, estão nesse exato momento com Cristo. Com Cristo. E nós, agora que estamos aqui, precisamos compreender e entender que quando o Senhor, no último dia, na sua segunda volta, aqui não fala de arrebatamento secreto, nós temos 2 voltas, a primeira e a segunda. Então quando fala na segunda volta, com o corpo glorificado, corpo de glória, Cristo virá para julgar as nações e levar a sua igreja para nos encontrarmos juntos, para vivermos com Ele eternamente. O tempo que vivemos aqui é um tempo pequeno para o tempo que iremos viver com o Senhor nos ares, no céu. Viveremos para sempre com o Senhor, eternamente. Aqui no máximo viveremos 100 anos, e é pouco para a eternidade a qual foi
o Senhor preparar para nós. Aleluia. Quando os discípulos estão aqui com Cristo, em João 14, você pega 13, 14, 15, 16, você vai ver que os discípulos estão tristes. Por quê? Porque Cristo está se despedindo deles. E eles não queriam de maneira nenhuma perder a Cristo. Então por quê? Você vê tanta pergunta, tanta indagação. Mas por que, Senhor? Mostra-me o Pai. E já basta. Jesus diz, eu estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Quando ele está dizendo assim, não se turbe o vosso coração, ele não está falando de problemas a qual pessoas enfrentam, mas ele está falando a respeito dele mesmo. Não fique triste, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Eu preciso ir. Mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês terão o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, o amigo, aquele que está em nós. Então Paulo diz, não sejais ignorante. Olha o que diz o livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 ao 11. Depois que Jesus estava com o corpo ressuscitado, não com o corpo glorificado aqui. Jesus, ele veio em o verbo, a palavra que se fez carne, tabernaculou, corpo humano. E depois que ele foi crucificado, ele ainda permaneceu aqui alguns dias, com o corpo ressuscitado, não com o corpo glorificado ainda. E depois ele se ascensou, ele subiu ao céu. Atos Apóstolos capítulo 1, verso 9 ao 11 diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, anjos, os quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então o que os discípulos ali estão vendo? Eles receberam a instrução de Jesus, e eles não queriam de maneira nenhuma perder a Cristo. Então eles ficam olhando para Jesus, até Jesus desaparecer. E é isso que eu e você devemos fazer. Quando o nosso olhar estiver fitado em Cristo, Ele será a nossa âncora, Ele será a nossa base, Ele será o nosso alicerce em todos os momentos, até na perca. Ele é glorificado, até na perca Ele é glorificado. Louvado seja Deus. Então nós devemos olhar, porque Ele disse: olha, eu vou ir, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, vós estareis comigo também. Agora veja, louvado seja Deus. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem em Jesus. E aí quebra aquela ideia, né, que as pessoas colocam um anjo, uma asa de anjo nas costas das pessoas que morreram sem Cristo, dizendo que estão no céu. Só Cristo sabe. Mas a Bíblia diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, não fora de Jesus, aos que em Jesus dormem. O que está querendo dizer? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que viveram para Cristo e foram martírio, ou então viveram o tempo que tiveram que viver, mas com Cristo, e dormem no Senhor, morreram com Cristo. Aqueles que dormem com Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele. É uma promessa que temos. O 15 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O verso 15:
Pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor. Se o arrebatamento, se Cristo viesse naquela época, e aqueles cristãos estivessem firmes na fé, eles seriam levados e se encontraria com os seus irmãos, aqueles que morreram em Cristo. Mas Cristo ainda não voltou. Então, se Cristo não voltou, essa é a esperança que cremos. Por mais que o fim se aproxime, as coisas ficam difíceis, Cristo, o Senhor, governa tudo e todo. Ele é fiel com a sua palavra. Ele disse que vai voltar. E ele vai voltar, porque 1000 anos para Deus não é o mesmo tempo do meu tempo. 1000 anos para mim literalmente é 1000 anos. Mas 1000 anos para Deus não é como 1000 anos que eu vejo. E nem como um dia que eu vejo. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Paulo responde isso. Que a mente do homem não é capaz de compreender a magnitude do nosso Deus. Parece que para nós Deus perdeu o controle, mas na verdade Deus está no controle. Ele está no controle e o ser humano não sabe tudo, nenhum deles. Nenhum filósofo, nenhum cientista, seja ele quem for, ele pode ter conhecimento, ele pode falar bem, ele pode ter várias categorias, mas ele se perde na sua sabedoria. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondável, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente do nosso Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dEle, porque por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas. Glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No livro de Apocalipse há irmãos debaixo do altar, na visão de João. João, quando está tendo a visão, ele está sendo consolado por aquela visão, porque João está na ilha de Pátimo. Quando João tem a visão, ele vê almas debaixo do altar, clamando por justiça. Clamando por justiça. Irmão, quando Deus enviar os flagelos dele sobre o mundo, os flagelos, igreja, veja bem, nós que somos igreja seremos protegidos da ira de Deus. Agora da perseguição das nações, do anticristo, dos inimigos de Deus, nós seremos tocados, porque isso acontece hoje. Pessoas são mortas por causa do Evangelho, são perseguidas por causa do Evangelho, são presas por causa do Evangelho. Mas quando o Senhor derramar os seus flagelos, o cálice da ira de Deus sobre todos, a igreja estará guardada pelo Senhor. Deus não vai derramar os flagelos dele sobre a igreja, pelo contrário, Deus vingará a sua igreja, os santos, aqueles que não negaram a fé, aqueles que morreram em Cristo, como Estevão, que estava diante daquelas autoridades e olhou e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Vocês mataram a Jesus, mas Jesus é o Salvador da humanidade, Ele é o Rei dos Reis. O apóstolo Paulo cai diante de tudo aquilo que ele cria, porque ele não era um desviado, mas ele estava tentando defender a lei de Deus de uma forma errônea. Quando Cristo tem um encontro com ele cai, toda a sua autoridade, conhecimento, poder que ele adquiriu, caiu diante do Todo-Poderoso, caiu diante de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aí ele levanta transformado, porque ele teve um encontro
encontro na cidade de Damasco, dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Redentor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Purificador, Jesus Cristo é o Santificador. Tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E é essa a esperança que eu tenho, e é essa a esperança que nós devemos ter. Nós não estamos à deriva, nós não estamos desgovernados. Não. Cristo está guiando o nosso barco. Cristo está conduzindo a história. Por mais que eu, veja bem, lembra? A mente humana não é capaz de compreender tudo, os acontecimentos. Eu não consigo entender todas as coisas, nem você consegue entender todas as coisas. Ninguém consegue entender. Mas Deus governa tudo e todos de uma forma maravilhosa. A tal ponto, como a minha esposa falou no começo, deixa o ser humano sem resposta. É a vontade de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Cristo nunca pecou, vamos entender o texto. Ele aparecerá segunda vez sem pecado. O texto quer dizer, ele não virá agora para levar de novo os nossos pecados. Não, irmãos, uma vez que ele levou os nossos pecados, uma vez que ele foi mutilado, crucificado pelos nossos pecados, já foi pago na cruz. É por isso que o texto diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quando Cristo vier, ele não vai vir mais para perdoar os pecados, porque ele já perdoou na cruz. Ele virá para juízo, ele virá para condenar, ele virá para resgatar a sua igreja. E quando isso não acontece, as pessoas têm que ouvir a voz de Jesus, abrir o seu coração e confessar a Cristo como único e suficiente Salvador, porque ele ainda não voltou. Louvado seja Deus. Então Cristo veio sem pecado, nasceu sem pecado, verbo que se fez carne, tabernaculou como homem, como ser humano sem pecado, morreu sem pecar, parou de respirar sem pecar, foi ressuscitado sem pecar, está no céu sem pecar. Ele não pecou nenhuma vez, porque Cristo é Deus, o Senhor, mas levou sobre o seu corpo os nossos pecados. A salvação não é pelas obras, mas as obras mostram os salvos. Louvado seja Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso de número 36 ao verso de número 39. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Talvez você vai encontrar assim, nem o Filho, como homem, ele sendo Deus, ele pode dizer, nem o Filho, mas como Filho, sendo Deus, ele sabe o dia e a hora em que ele há de vir. Ele sabe o dia e a hora que ele vai vir. Nós não sabemos, mas temos alguns sinais. A apostasia, o filho da perdição, que é chamado de anticristo, creio que está entre nós, mas não se manifestou. A pregação do evangelho a toda criatura, como está no Mateus capítulo 24. O aumento da iniquidade. Temos alguns sinais. É só olhar o cenário. Então nós cremos que a volta de Jesus está próxima, a qualquer momento. E como foi nos dias de Noé, olha só, Jesus dizendo,
As palavras de Jesus. Assim será também na vida do Filho do Homem, a respeito dele. Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Como comia, bebia, embriagava-se, dava-se casamento, chamavam Noé de louco, e muitas vezes as pessoas chamam nós de louco. A igreja é louca. Já falaram que Jesus ia voltar, e até agora, lembrando que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas até que no dia que o Noé entrou na arca, amados, não desanime, não enfraqueça o teu coração por causa da demora. Permaneça na esperança a qual Ele nos deixou, que Ele vai voltar. Essa é a esperança que temos. Você pode comprar sua casinha, mas você coloca em segundo plano. Eu compro, eu preciso ter uma casa com 10 piscinas. Mas se Jesus voltar, fica aí. Vai ser consumido no fogo. Eu posso comprar um carro bom para andar. É necessário, você trabalha para isso. Mas quando Jesus voltar, vai ser consumido no fogo. Então, amados, não desanime. Só se atente. Quando você vê algo acontecer, se atente. Jesus está voltando. A sua volta está próximo. É quando a gente menos espera. Agora veja. O texto diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de trombeta, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, os nossos irmãos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre aqui com o Senhor. Nunca mais, nunca. E nada também aqui, quando estivermos com o Senhor, nos separará dele. Nada. Nunca mais. Aqui vida é perigoso. Porque o texto diz que até os escolhidos poderiam se afastar. Mas e quando estivermos com ele lá, primeiro, não haverá morte, não haverá choro, não haverá lamento, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá perseguição, não haverá pratos que venham nos tirar da presença de Deus. Nada disso haverá lá. Estaremos com o Senhor, vivendo com Ele para todo sempre. Todo sempre. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando menos espera. A igreja não, a igreja tem que viver constantemente esperando a volta do noivo. Mas as pessoas vão acontecer no dia de Noé, como nos dias de Noé. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. As pessoas dizem assim: queremos paz. Aí um presidente ou um líder diz assim: nós vamos lutar pela paz através da guerra, matando civis.
Não existe paz longe de Cristo. Essa paz é mentirosa, ela é falsa. Nós só temos paz em Cristo. Quando alguém diz a paz, não há paz. Não há paz no dinheiro, não há paz na casa, não há paz em alguém. Só há paz em Cristo Jesus. Eis que vos dou a paz. Em meio à turbulência, em meio à perseguição, em meio a martírio, Deus nos dá paz. E pessoas sofrem por causa de Cristo. Pessoas perdem a vida por causa de Cristo, porque ele já tem a paz em Jesus. Nele. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 4 ao 8 diz assim, melhor: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Já está, apostasia, quantos apóstatas a gente já tem? Quantos falsos profetas, quantas falsas igrejas, quantos falsos cristãos, quantas heresias, quantas seitas nós já temos visto. Apostasia, pessoas que se apostataram da fé. Paulo disse, homens que se apostataram da fé, trazendo doutrina de demônio. Falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, falsas igrejas. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus, um líder só, uma unificação. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, ele destruirá, ele lançará, porque está preparado para o diabo, o anticristo, os seus adeptos e todos aqueles que não servem a Cristo, o inferno, não o inferno Hades, nem o Guiena, mas o inferno Tártaro, o grande sofrimento. O grande sofrimento, esse lugar ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar, como está em Apocalipse, é Satanás, o inimigo de Deus. Aquele que Ezequiel profetizou dizendo que ele queria ser como Deus. Aquele que Isaías profetizou dizendo que ele subiu ao alto céu para ser semelhante a Deus. E não há ninguém como o nosso Deus, porque o arcanjo Miguel, ele foi criado. E o significado do seu nome quer dizer, não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor. Aleluia. Ele não consegue derrotar um arcanjo, como ele quer ser igual a Deus. Todas as vezes que os homens oraram, e aí o anjo da Pérsia se levantaram, quem veio para pelejar? Arcanjo Miguel. E eles perderam todas por Arcanjo Miguel. Consolai-vos. Aí o texto termina assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois nós que ficarmos vivos, ou seja, pode acontecer de nós vermos tudo isso acontecer, porque nós temos princípio das dores, dores de partos, tribulações, grande tribulação. Essa grande tribulação, como nunca houve, como nunca aconteceu, e quando acontecer, nunca vai acontecer, essa grande tribulação é a ira de Deus.
E é a ira do Senhor. Então isso aqui não é destinado à igreja. Mas tribulações sofremos. Dores de parto sofremos. Princípio das dores sofremos. E se nós estivermos aqui, porque tem pessoas que morrem por causa de Cristo, vai para outros lugares. Então se isso acontecer e nós estivermos vivos, seremos arrebatados. Não fala mais uma vez de arrebatamento secreto. Eu sei que você tem alguém aqui que crê, eu respeito. Temos 3 posições, que é o pré, o mes, o pós. Eu já fui pré-tribulacionista, hoje eu não sou mais. Mas tem alguém aqui que é e não tem problema nenhum, é coisa teológica, né? Isso não fere a salvação. Eu creio, é melhor crer assim. Eu quero ser arrebatado, irmão. Quem quer sofrer aqui? Ninguém. Eu não quero sofrer, nenhum de nós quer sofrer. Mas eu não posso dizer ao contrário. Eu quero que o Senhor viesse e me leve, igual aconteceu com meu pai. Mas se isso não acontecer, e se nós estivermos aqui, e se a grande tribulação já começar a acontecer, e se o anticristo se manifestar, você precisa estar preparado como soldado de Jesus Cristo, com a armadura de Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu quero. Mas se isso não acontecer, eu tenho convicção, Romanos 8:31, que diremos pois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes os entregou por nós. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Nem a morte, nem o inferno, nem a potestade, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você acha que Ele vai te abandonar no dia do aperto? Quantos apertos você viveu? Quantas tribulações você viveu? E o Senhor esteve com você em todas elas. Foi Ele que te confortou, foi Ele que te consolou, foi Ele que te fortaleceu, foi Ele que te ajudou, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Louvado seja Deus. Consolai-vos. Paulo está dizendo, depois que ele termina, portanto, amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com esta palavras. Consolai-vos. José, irmão, eu sei que está difícil. Fica firme, tá bom, filho? Eu não posso te ajudar em todos os momentos, mas eu sei que o Espírito Santo continuará te ajudando. Batista, fica firme. Eu não posso estar todos os momentos com você, mas eu tenho certeza que em todos os momentos, aquele que não dorme estará com você. Em todos os momentos, há amigo que diz, eu estou com você, mas na hora da adversidade, não está não. Eu estou com você, com dinheiro, tá, mas depois que perde, não está não. Mas Deus não, está com você na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Ele está com você, Ele está com a sua igreja, Ele está com o seu povo. Essa é a esperança que temos. Então, amados irmãos, obreiros, igreja do Senhor, consolai-vos com esta palavra. Glória seja dada ao Senhor. 2 Pedro capítulo 3 verso 11 ao 13 diz: e havendo pois de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça, morada de Deus, mansão celestial. É para lá que vamos. Aleluia a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Apocalipse capítulo 22 verso 12 ao verso 14 diz: eis que cedo venho,
e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Cristo é o início e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tudo foi feito por causa dele. Ele é o equilíbrio do mundo. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. É isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Mais do que felizes são vocês que guardam os mandamentos do Senhor, que persevera, que permanece. Vocês entrarão pelas portas. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Você vai ver seu papai, sua mamãe lá, aquele irmão, aquela irmã. Você vai ver os apóstolos. Você vai ver lá os irmãos que morreram em Cristo. Oh, glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 20 e 21 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Está consumado. A palavra amém quer dizer, está consumado, e ninguém pode descelar aquilo que eu selei, ninguém pode abrir aquilo que eu fechei, ninguém pode fechar aquilo que eu abri, ninguém pode escrever aquilo que eu já escrevi. Amém, está consumado. Verso 21 diz: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Está consumado. Aleluia. Você acha, irmão, para mim estar aqui com essa ousadia toda, não é o Espírito Santo? Você acha para você estar aqui, não é o Espírito Santo? Foi isso que os apóstolos receberam no dia de Pentecoste: ousadia, coragem. E é isso que nós recebemos quando estamos unidos, quando estamos reunidos para adorar a Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo vem e nos enche de força, de graça, de ânimo, de vigor, de renovo, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então é isso que Paulo está dizendo, e é isso que os demais estão dizendo: consolai-vos com essa palavra, palavra de esperança, sede paciente na tribulação. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, amada igreja, para nós irmos para a ceia do Senhor. Oh, glória seja dada ao Senhor. Você tem dúvida ainda que o nosso Deus está no controle? Glória a Deus. Presbítero Batista, vem cá, senta aqui para você me ajudar a servir a ceia. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados irmãos. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor. Não estou dizendo que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir angústia. Não estou dizendo que você não vai passar por provações, por situações. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você estiver vivendo, seja qualquer situação, o Senhor estará com você como Ele sempre esteve. É isso que eu estou dizendo para nós. Ele consolará você, Ele fortalecerá você, Ele animará você, Ele ajudará você. Essa é a confiança que temos. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o presbítero Batista fazer esta oração, e aí nós já vamos para a ceia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pai do Senhor para a igreja. Vamos orar. Soberano, eterno e glorioso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, cuja presença nos prostramos nesta hora. Olha, Deus, neste momento, Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo, meu Deus, que em lembrança, Senhor, a sua morte, o seu sacrifício, Pai, nos reunimos nessa noite para reconhecer, Senhor, meu Deus, e também como gratidão, ó Deus, por essa oportunidade de fazermos parte do povo e que irão morar no céu. Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor, como memória, Pai, do seu sacrifício. Jesus querido, embora não somos méritos, mas o Senhor com o seu grande amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos alcançou, ó Pai. E nessa noite, Senhor, o nosso coração se alegra, meu Deus, desta noite, ó Pai querido, há uma alegria em nosso ser, porque embora, Senhor, meu Deus, sem esse mérito, teu amor, Pai, tem estendido sobre nós, tem estendido sobre as nações, sobre todos aqueles que se achegam a Ti. Ó Pai amado, nos sustenta, dá-nos força para prosseguirmos, Deus, nesta caminhada. Embora, Pai, que venham as lutas, que venham as perseguições, mas o nosso alvo é o céu. Estamos, Senhor, seguindo ao alvo que é Jesus Cristo, que no qual, Senhor, nos receberão, ó Pai, meu Deus, e assim nós te louvamos e te engrandecemos pelo seu grande amor, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Irmão José, vem fazer a oração do pão. Glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Oremos. Senhor eterno e maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, te apresentamos, Senhor Deus, esse pão aqui agora, Pai, na tua presença. Senhor, como símbolo, Pai amado, do teu corpo.
Senhor Deus, que nós vamos participar, Senhor Deus, com alegria, Senhor, porque assim é a tua vontade. Senhor Deus, até aquele grande dia, Senhor, que nós vamos nos encontrarmos contigo no céu, e nós todos, Senhor, iremos participar. Senhor Deus amado, santo e poderoso, abençoa cada um, Senhor, dos teus filhos que aqui se encontram, aqueles que irão participar, Senhor Deus, do teu pão, Senhor Deus, da tua santa ceia. Senhor Deus, eu te dou graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Os obreiros podem distribuir, a igreja pode sentar. Amém. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem famintos tua alma saciar. Vencerá o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos mais multiplicou, também vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Glória, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glórias a ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Todos pegaram o pão. Disse-lhe Jesus: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode distribuir, ou pode comer todos. Glória a Deus. Glória a Deus. São vazias de
Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar na sua graça, possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de osso um soldado. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode Senhor Jesus, Senhor, aqui está, Deus, esse vinho, Senhor, como representação do sangue do Novo Testamento que foi derramado por nós. Ó Jesus, como lembrança, Senhor, como em memória do teu sacrifício. Senhor, para que possamos, ó Deus, termos parte, Senhor, do reino dos céus, mediante o sacrifício de cruz. Ó Pai amado, nós te louvamos, meu Deus, nós exaltamos o Senhor pela sua bondade, pelo seu grande amor, ó Jesus, e por causa, Senhor, deste sacrifício, nos deu direito, ó Pai, de sermos nos tornados filhos de Deus pelo seu amor. Deus, que nessa noite, Pai, seja, Senhor, notória, ó Deus, a tua palavra, o teu sacrifício, ó Deus, e o teu amor, ó Pai, que é manifesto, Deus, através desse gesto, Senhor, que nós possamos a cada dia, Pai, permanecer no nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Batista. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode distribuir. Glória a Deus. Glória a Deus. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio um fogo estivão, e Jesus veio sobre das abrir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Aleluia. Somos dois multiplicou, a quem vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aleluia, aleluia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, a quem vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: este é o cálice do Novo Testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Sacrifício. Sacrifício de amor que me encontrou ungido do Senhor. Pelos cravos Em tuas mãos, graças eu te dou, Senhor. graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Me deu Digno, restaurou minha comunhão. digno, digno é o Senhor. Sobre o trono está soberano, Criador. Vou sempre Vou sempre te adorar.
eu te dou. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, Me deu perdão, restaurou minha comunhão. digno é o Senhor, sobre o trono Sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Levanta as mãos e adore ao Senhor. Com minhas mãos a Cristo que vencer. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Vamos ficar de pé para a gente terminar adorando ao Senhor. Elevo minhas mãos. Adore ao Senhor, adore aquele que vive e reina para todo sempre. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele está vivo. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor. mas ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ei, mamãe, onde raia sua de Ai, mamãe, calamaia sua de raia. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Ele governa tudo e todos. Aleluia, 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 aleluia. Ai, calamachuga. Oh glória, oh glória a Deus. Oh Espírito Santo que conforta, que consola, que fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus agradecido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Oh, aleluias. Louvado seja Deus. Senhor, eterno Deus e Pai Santo que está nos céus. Somos gratos, Senhor Deus, por essa bênção, por esse culto abençoado. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença real em nossas vidas. Senhor, Deus amado e santo, somos gratos, Senhor, pela Tua presença real. Senhor, somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fez nessa noite. Senhor Deus, pela restauração, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor Deus eterno, santo e poderoso. Somente, Senhor, eu tenho aqui a agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, leva-nos na Tua santa paz. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Continua, Pai amado, com a Tua igreja, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo reina com essa igreja hoje e para sempre, que todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? aleluia. Obrigado, Deus. Igreja. Vai em paz em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor e aplauda.